Olá, pessoal, Metamorfose chegando aqui para vocês. Eu aqui, Tati Tortosa, e o meu convidado que vai virar participante, que vai vir falar muitas outras coisas aqui pra gente, João. Tudo bom, João? Olá, Tati, tudo bem? Olá, pessoal, bem-vindos, vocês também. Obrigado pelo convite e vamos falar. João vai vir mais vezes falar sobre muitas coisas aqui com vocês, tá? Hoje a gente trouxe aqui um assunto, né, que é meio polêmico, algumas pessoas gostam, outras não gostam, sobre as terapias vibracionais, as terapias energéticas aí. O que acontece, né? Muitas pessoas questionam, né, a veracidade dessas técnicas, dessas terapias. Outras pessoas falam que mudou a vida delas, que trouxe assim, uma transformação maravilhosa, mudanças de crenças, mudanças de comportamento. E o João veio aí falar, porque nós temos várias, né, João? Várias técnicas. Bastante. E todas elas, né, Tati? Não dá pra gente ficar usando o ver pra crer, porque muitas vezes terapia vibracional a gente sente. É simplesmente o sentir. Então, quando você vai numa terapia vibracional, o importante é você sentir, seja a técnica qual ela for, seja o reiki, seja uma terapia de cristais, seja uma terapia xamânica, Cromoterapia. cromoterapia. Tem as mesas radiônicas hoje em dia. Já tive clientes em sessões de mesa radiônica que a energia ela reverbera muito forte na sessão. Teve clientes que a energia reverberou depois da sessão, nos próximos dias, da pessoa me dar uma devolutiva e dizer: nossa, João, tá muito louco o negócio aqui. E colocar, né, assim, terapias energéticas. Eu não acredito nesses negócios de energia. Então você não acredita na vida, né? Porque tudo que tá em volta da gente é energia. Energia solar, energia eólica, a energia, né, que a gente usa para fazer as coisas. O nosso corpo é energia, nosso estômago para digerir as coisas precisa de energia. Pra gente acordar de manhã precisa de energia. Então, por que não, né? Essa questão energética. Porque a gente vê assim, energia é tudo que nos faz movimentar, tudo que traz movimento para a nossa vida. E você sabe que tudo começa na física quântica, se a gente for falar de energia. Então, para dar um exemplo, às vezes, para as pessoas, né? Não de uma maneira muito técnica, mas a gente pode falar aí, né? Como tudo é energia, a influência das marés, da lua, os pescadores de realizarem suas pescas, né? A própria parte religiosa, né? Você religiosa. Acreditar em algo, você colocou energia naquilo. Mas aí quando a gente entra na religião, a gente entra na polêmica que você falou, né? Porque eu acho importante a gente falar de energia como algo independente e depois a gente agregando energia em alguma egrégora que é alguma religião que a pessoa a qual ela acredita. E entender também, né, que eu não preciso ter uma religião para acreditar em energia, para acreditar que algo pode mudar, pode ser transformado na minha vida. Então, a energia ela tá aí, ó. Eu tô aqui com o João, a gente tá trocando energia aqui, ó. Opa! Tem a troca energética. Quer começar a entender de energia? Vai na Pinacoteca em São Paulo. Sabe quando você vai na excursão da escola, na Pinacoteca, que você põe a mão naquela esfera ali de aço e os seus cabelos, seus pelos começam a arrepiar? Aquilo ali já é energia. E dá uma sensação bem interessante, né? Na hora que os cabelos começam a levantar. É só pegar uma bexiga e esfregar. Verdade. A caneta, aquela caneta azul que a gente usa, esfrega aqui, ó, e põe num monte de papelzinho picadinho. Vai ver? Brincadeira de criança, né, que a gente tinha ali, e onde a gente já vai compreendendo ali a questão da energia. Então, tudo começa com os prótons, nêutrons e elétrons. E aí a gente vem para essa nossa parte aqui terapêutica das energias. Como que a gente trabalha a nossa energia? Como que a gente cuida da nossa energia? E a primeira coisa que eu vou colocar aqui pra gente colocar em xeque, né? Pra entender que a energia, ela está em tudo, em todo lugar, as coisas. Quando você entra dentro de um lugar, você fala assim, nossa, tem uma energia aqui, uma coisa meio esquisita. Nossa, meu santo não bateu com aquela pessoa. Não é teu santo, é a tua energia, que não está compatível com aquela pessoa, com aquele lugar, com aquele ambiente, com as pessoas que estão ali. Quem se sente bem entrando em um hospital? Não é? Em cemitério, dependendo. Dependendo da pessoa ali, né? Há casos e casos. Eu tenho um sério problema da parte energética em loja de roupa. Verdade? Loja de roupa. Essas lojas que
tem muito grandes, que tem as filas grandes, que as pessoas andam como se fosse mercado, assim. A parte dos caixas dessas lojas, as energias dali pra mim não bate muito bom, não. Tanto que eu só faço compra ali quando a fila tá pequena. Porque se a fila estiver grande, eu começo meio que a absorver aquelas energias da fila, das pessoas eu acredito muito, né? Aí começa muito na minha cabeça a falar, nossa, será que o dinheiro vai dar? Será que não sei o quê? Aí entra aquela energia meio de escassez, a energia de medo, de insegurança, de será que isso aqui vai servir? Será que a pessoa vai gostar? Porque ela vai acumulando tudo naquele lugar. Aí entra uma poluição sonora, visual também. E aí as pessoas falando, eu passo mal. Aí eu tenho que sair. Aí você fala assim, não, é a pressão que caiu. Não, não é a pressão, gente. Eu já cheguei a achar que era pressão. Verdade. Já cheguei a achar que era pressão, mas não era, não. E é uma bagunça realmente ali que acontecia. E aí hoje eu me respeito um pouquinho mais nesse sentido, né? Eu bato o olhinho na fila antes de pegar qualquer coisa. Aí tem umas duas, 3 pessoas. Opa, hoje eu vou. Tanto que geralmente eu vou quando ela está abrindo. Justamente para não pegar essas energias. Mas se pegar no final do dia, que é onde já passou muita gente, a fila tá grande ali, dá essas bagunçadas. A mesma coisa, a gente pode começar falando de energia, muitas coisas, as portas se abrem pro meio energético quando a pessoa aceita, muitas vezes pelo reiki, né? Não sei se você já ouviu falar. Então o reiki, a pessoa ela inicia com o reiki, de repente o reiki vai conduzindo ela para outros caminhos, tanto que, não sei se vocês sabem, é regulamentado pela Organização Mundial da Saúde e inclusive faz parte do Sistema Único de Saúde aqui do nosso Brasil. Então, o que é o reiki? É a energia através da imposição das mãos. A gente diz, né, a energia prana, a técnica prana, que é a imposição das mãos. Quem que pode receber o reiki? Qualquer pessoa, né, Tati? E aí dentro, a gente tem muito parecido com o reiki, o Jorei, né? O Jorei, verdade. Tem o Jorei ali também. Os passes energéticos das casas espíritas, que também é muito parecido. Não estou falando em momento algum que é igual, tá? Que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São egrégoras diferentes, né? São egrégoras diferentes, são momentos diferentes, são algumas... Nem o reiki, a gente tem toda a simbologia envolvida ali. Então, a gente entender que se somos energia, né? Se o nosso corpo ali é energia, então a gente precisa cuidar, sim, dessa parte energética. Quem nunca dormiu e acordou mais cansado do que foi dormir? Quem nunca aconteceu isso? Quem nunca foi num lugar e se sentiu mal? Quem nunca teve vontade de sair correndo de um lugar? Eu várias vezes. Eu sou a rainha dessa parte. Só que às vezes também a gente tem que entender se é a energia do lugar que não tá muito bacana ou se é a nossa, né? Às vezes o lugar tá maravilhoso, a nossa energia que tá toda zoada ali, e a gente entra e ainda acha que é o lugar, né? Já viu um meme, né, Tati? Acendendo incenso pra espantar as energias negativas aqui do meu quarto. De repente, eu mesmo sumo, porque eu sou a própria energia negativa naquele momento ali, né? E a gente parar e prestar atenção, né, nessa parte. Falar assim, opa, peraí. Tava bem, de repente comecei a ficar cansado, fiquei meio bagunçadinho aqui. O que é essa energia que tá bagunçando aqui? O que é? Da onde que tá vindo? E a energia do nosso corpo, ela também responde muito para os nossos pensamentos. Eu posso bagunçar minha energia com pensamentos ruins. É mesmo. Assistindo programas de TV que não vão me agregar muita coisa, que vão me deixar irritado. Então, a nossa energia, ela está diretamente ligada aos nossos pensamentos, às nossas ações, a lugares que a gente frequenta, pessoas que a gente tem próximo da gente. Então, a nossa energia pode mudar. Quantas vezes eu acho, Tati, você que está nos assistindo, ouviu falar ultimamente que as pessoas estão mais cansadas e não é fisicamente, sim mentalmente. É o desgaste, o cansaço de falta de energia, muitas vezes para discutir, para debater, para realizar coisas novas, para sair da rotina, sair da zona de conforto, né, Tati? A gente escutou, acho que desde o meio do ano passado, né, 2022, as pessoas vêm reclamando muito que, nossa, tá uma energia pesada, tá uma energia esquisita, não sei, as pessoas parecem que estão esquisitas. A gente vem falando, então, tudo isso é energia, e a energia faz parte da gente. Quando paramos e compreendemos um pouquinho mais isso, né, a gente fala assim, opa,
Então, se eu cuido do meu físico, se eu cuido do meu emocional, preciso também cuidar do meu energético. Preciso cuidar da minha energia, porque ela caminha junto, que a gente fala do holístico, né? Somos um todo. Então não adianta eu cuidar só do meu físico e não cuidar do meu emocional, ou cuidar só do meu emocional, não cuidar do físico, não cuidar do energético. Somos um todo. Às vezes precisamos olhar isso de uma forma isolada. Mas tudo funciona perfeitamente ali dentro da gente, né? Tudo vai junto. E existem gestos tão simples, às vezes, de você cuidar da sua energia, seja de nutrir ou seja de descarregar a energia. Eu falo porque esse dia eu tava na rua com a minha mãe, você acredita que ela fez eu parar pra tirar uma foto dela abraçando a árvore? Ela ama abraçar a árvore. Aí vi uma árvore tão grande que ela quis abraçar a árvore. E é uma maneira, né, de você se nutrir da Mãe Terra e você recarregar, né? Descarrega pra depois recarregar. O pisar descalço, o pisar na pedra. O famoso banho de sal grosso, que eu não recomendo. Aquela vez assim, que eu não recomendo, tá? Porque o sal grosso, ele já foi feito aí, né? Mediram lá a parte energética, fizeram um monte de estudo aí. E ele limpa. Não, ele zera. Ele zera a nossa energia. E você falou uma coisa que é importante, né? Sal grosso, ele tá tanto no nosso senso comum. Quando a gente fala de energia, gente, é coisa muito séria, né, Tati? Não dá pra você utilizar do senso comum, porque às vezes o sal grosso que a sua vizinha tomou não vai servir pra você. E aí você vai falar que aquele banho não fez nada ou que piorou, né, Tati? Então não dá pra utilizar o senso comum. Não, nesse caso, aí a pessoa vai falar assim, não, mas o sal grosso é aquele que usa ali para fazer o churrasco, você só pega, faz um banho, fulano fez, foi bom, Beltrano fez, você vai fazer, você fica um dia de cama lá, completamente esgotado. Aí você vai olhar pra pessoa, tá cheia de olheira, parecendo um defunto, não é verdade? Por quê? Tirou tudo, o que tava de ruim, mas também o que tava de bom. Então a gente para e pensa, mas quando eu vou pra praia, o sal grosso sai de lá, mas lá nós estamos num campo energético diferenciado, tem o sol, tem a areia, tem toda uma outra energia ali envolvendo que vai regular esse campo, né, do sal grosso em você. Então precisamos compreender isso. Agora, banho de cachoeira, né, Tati? Ai, que delícia. Quem já tomou banho de cachoeira, gente? Já tomou, Tati? Adoro. Faz tempo que você não tomou? Não, foi recente. Em dezembro. Dezembro. Bom demais, não é? Não, o banho de cachoeira, ele realmente limpa essa parte energética, sem contar que a nossa alma na água gelada, ela sobe e desce, assim, de um jeito maravilhoso. Então, eu amo. Amo banho de chuva. Eu não gosto. Adoro. Sabe que o meu filho, o Rafa, ele usa muito banho de chuva pra se regular. Essa parte energética. Quando ele pega e tá, às vezes, muito agitado, vai vir uma chuva assim, ele pergunta, posso tomar um banho de chuva? Ele vai, ele volta, mas ele volta extremamente tranquilo, assim, E provavelmente com a atenção no momento presente. Mas, né, não é nem questão de foco, é questão da atenção no momento presente. Nossa, e ele ama tomar um banho de chuva. Ele fica ali, eu falo assim, nossa, mais um pouco, ele deita no chão e dorme ali. De tanto que pra ele, regula ele energeticamente. É muito... Eu gosto de banho de chuva. Eu sinto toda essa energia. Mas me dá um frio que eu tenho que sair correndo pra tomar um banho quente depois. Esse negócio de só se enxugar não funciona. E aí a gente tem várias maneiras, tem várias técnicas naturais que a gente usa pra regular. O banho de mar é o banho de cachoeira, o abraçar a árvore, o andar descalço, o banho de chuva. Olha ali. aqui, ó, quanta energia aqui na mesa, gente. Os cristais. Temos ametista, tem turmalina, tem selenita. É lápis lazuli? Aquele aqui? Não sei se é o lápis ou se é a malaquita. Quartzo fumê? Esse? Acho que é. Enfim, cada um tem uma coisa. Aqui na água... A Tati colocou, ó, do Espaço Crescer, temos a ametista. Já que a gente quer falar de metamorfose, das transformações. Expansão de consciência, aí, né, Tati? Tá tudo Ativar aí. o terceiro olho aqui do chakra frontal. Então a gente entender. E aí, vou aproveitar o João aqui. O João é mestre Reiki também. Pra gente falar um pouquinho da energia do Reiki, João. E como que o Reiki entrou na tua vida? Porque eu sou reikiana. Sou master de Usui, Shambhala, cristão. Gosto dessa parte.
Mas não é uma técnica que eu use tanto, porque eu tenho um pouco de dificuldade com ela. Mas é uma dificuldade, você não consegue se conectar? Eu consigo me conectar, mas eu me conecto melhor com outras. Energia, com outras técnicas, para mim, é muito mais fácil. E como que o reiki caiu na tua vida? Que a gente falou, né? Muitas pessoas iniciam a sua vida, né, na parte holística, através do reiki. E como que ele caiu ali pra você? Eu costumo dizer que o reiki é um chamado pra pessoa. Do nada, entre aspas, bem entre aspas, né? Ou a pessoa se afiniza com o reiki, de ouvir alguém falar, ou aparece um anúncio pra ela. E pra mim, eu tava rolando ali minha internet, meu feed. Ai, Tati, vai me fazer me lembrar de tempo agora, senão vou ver que eu tô velho. Mas já fazem aí, eu acho que uns 6, 7 anos. E aí eu falei assim, vou fazer esse curso. Eu nunca fui adepto até então, há 6, 7 anos atrás, a Sabendo nenhum o que tipo... E fui fazer o curso. Eu falei assim, gente, é muito mágico, é transformador, porque quando a gente aceita esse chamado do reiki, que é uma coisa assim, como eu não fiz isso antes? E aí, desde a preparação, durante o curso, que você aprende muita coisa técnica sobre o seu corpo, e depois o pós-curso de reiki, que tem toda uma iniciação, que tem que ser levada a sério, gente, bastante a sério. E aí você entra para esse mundo do reiki que você vai querer fazer o nível 2. Depois você faz o nível 2, você vai querer fazer o nível 3. Aí o nível 3 já são para pessoas que querem fazer o reiki de maneira mais profissional. De dar curso, de ensinar a técnica a outras pessoas e tudo mais. E aí depois você sente necessidade de mais coisas. E aí você vê com que a sua energia, a sua egrégora vai se afinizando. Seja mesa radiônica, cristais, a parte de xamanismo que muitas pessoas gostam, né, Tati? Sim. Até mesmo a parte de hipnose, porque hipnose é energia também, não é? De alguma maneira. A gente vai mexer muito no inconsciente da pessoa, mas também tem que ter aquela troca ali. Química, eu diria. Eu acredito que tudo. Não existe uma constelação técnica. Familiar. Nossa. Tem muitas pessoas que falam por aí que constelação não envolve espiritual, independente de religião, e que não envolve energia, mas envolve. Se não tem energia ali, eu não sou constelador, tá? Mas eu já vi sessões. Se não tem energia ali, Tati, o negócio não flui. Não, se você abre um campo sistêmico, se você vai lá acessar o sistema daquela pessoa, não tem como você falar que não tem parte energética. E aí, né, no reiki a gente aprende muito as camadas etéricas que envolvem o nosso corpo, para chegar até a parte física. A gente aprende sobre os chakras. Que são chakras, de maneira bem resumida, gente, para não falar muito. Os nossos campos de energia ali. Entrada e saída de energia. Então, no curso, no primeiro nível, a gente aprende os 7 principais chakras, que é os pontos de entrada de energia. Para cada chakra tem um elemento que corresponde, um cristal que corresponde, uma cor que corresponde, uma vibração que corresponde. Podemos trazer energias de arcanjos que correspondem a esses chakras. E através disso, no nível 1, a gente aprende a aplicar em nós mesmos ou em pessoas próximas, de maneira somente presencial. E o nível 2, a gente aprende a principalmente os símbolos para nos conectarmos às pessoas de maneira distante. Então, você tem um parente que mora em outra cidade. Existe toda uma preparação, mas que através de traçar esses símbolos você consegue acessar o campo energético. E, gente, as pessoas sentem de longe, isso pode ter certeza. Olha, eu fiz o curso de Reiki Usui, eu fiz ele presencial e fiz ele já à distância. O mesmo curso, tá, gente? Eu sou a louca, né? Eu gosto de fazer, às vezes, o mesmo curso 3, 4 vezes. Eu faço reciclagem, dependendo do curso. E aí, o que aconteceu? A gente sempre tem essa questão, né? O presencial é bem melhor, porque a distância não funciona. Cara, se a gente tá falando de um curso que é pura energia, e aí você falar que a distância ele não funciona, a gente tá dando um tiro no pé. Talvez falte um pouco da parte da prática, de ter alguém te auxiliando ali. Mas a questão energética, ela tá ali. Uhum. E quando eu fiz a iniciação do nível 2 à distância, sem brincadeira, eu senti muito mais a energia da iniciação do que quando eu fiz presencial. Verdade? Muito. Eu senti assim, ó,
sensações, sentimentos, coisas assim, meio físicas, que eu não senti quando eu fiz presencial. Mas o que é importante para que isso aconteça, Tati? É a entrega. Entrega. Então, você que ainda não acredita em energia, ou que quer ou tem preconceito, ou quer se permitir, a sua entrega vai determinar o quanto você vai sentir energia, seja de qual terapia for, né, Tati? Nossa, porque naquele momento, eu tava muito no começo ainda das terapias, e a gente duvida de tudo. Uhum. Eu sou São Tomé, tá? Eu preciso ver pra crer, eu preciso sentir ali. Não, se você me falar, eu vou querer passar por aquilo. Se você não viu, você vai sentir. Às vezes a pessoa, ela quer ver pra quê? Tá achando que vai levitar, não, você vai... que vai ver coisas, né, Tati? E na hora que você tá ali deitado, você tá entregue, você fala assim, não sentir nada é quase que impossível. Mas você tem que estar entregue. Se você for lá pensando na roupa que tem pra lavar, na louça que tá suja lá na pia, aí não adianta, nem vá. Marca pra outro dia, se você tiver esses compromissos, né? Marca pra outro dia. Mas o reiki, nesse sentido, assim, a energia dele é maravilhosa. E um caso que eu tive uma vez, eu fui atender a irmã do meu avô. Ela tava doente, meio acamada. Eu fui na casa dela para aplicar reiki nela. E a minha tia é extremamente católica. Católica, assim, dela ia, sentava lá, ajudava o padre, fazia as coisas, tudo. E eu abri o canal de Reiki Usui, né? Que é o padrãozão ali, que todo mundo, quando fala de Reiki, a primeira coisa que vem é o Reiki Usui. E eu abri o canal. Quando eu tava aplicando o Reiki nela, eu senti outros símbolos. Porque eu tenho o Reiki cristão, que é o Reiki da Igreja Católica, com a simbologia. E na hora começou a me vir os símbolos da Igreja Católica para aplicar nela. Eu entendi, eu falei assim, não, olha como a energia, ela é mágica. Ela entende, é o que ela acredita, é o que ela crê. Apesar dela não ter a menor noção do que eu tava fazendo. Ela só tava sentindo que minha mão tava ali, aplicando algo nela. Ela não tinha noção dos símbolos que eu estava trabalhando. Mas a energia dela era essa, e foi isso que a energia, né, universal mandou para ela ali. Eu falei assim, nossa, como é mágico. Às vezes a gente tem que realmente se abrir e permitir. É uma palavra que a gente usa bastante no Reiki, Tati, é a canalização. Então a gente canaliza energia. Tanto que no final de cada sessão de um cliente meu, eu falo algumas coisas que foram canalizadas. Então teve cliente, por exemplo, no ano passado, que fala assim, eu falei pro cliente, você precisa beber mais água, porque o seu rim assim. Como você sabe que eu bebo pouca água? Né? Teve cliente, por exemplo, que eu falei sobre o útero dela. Olha, vai passar por um procedimento, não sei o que. Nossa, mas eu fui na consulta, tal e tal. Então, são coisas que, pra vocês verem, é levado muito a sério. E a gente não tá falando de religião. Não. Nós estamos falando, porque energia. O Reiki não tem nada a ver com nenhuma religião. Tá? E não tem nada a ver com budismo. E budismo nem é religião também, tá, gente? Então, e é bacana pra gente colocar isso pras pessoas, porque o Reiki, ele não tem vínculo, não é apegado, não tá preso com nenhuma religião. Ele é simplesmente a energia do universo com os símbolos que foram canalizados e são ali emanados para você. Outra terapia, Tati, só cortando você, que às vezes as pessoas acham que não é energia, mas é energia também. Como a hipnose até que eu falei, né? Não é meu local de fala, mas pra mim, olhando a hipnose, ela também tem energia. É o Theta Healing. Então, o Theta Healing, eu também sou instrutor Theta Healing. Então, quando a gente tá numa sessão com o cliente, é só através da fala. O cliente na minha frente sentado e a gente vai dando comandos para o cliente para trazer a quebra de crenças. Só que antes de a gente fazer a quebra de crença, a gente equilibra chakras, equilibra os meridianos, a gente faz reposição no meu cliente de desidratação, em caso ele esteja desidratado, e também a gente pede para ir tomando água durante toda a sessão, para depois a gente fazer quebra de crenças. E não tem religião também alguma, a gente só chama de fonte criadora de tudo que é. Quem é essa fonte criadora em quem o cliente acredita?
Deus, Jeová, Oxalá, quem ele uma quiser. energia. Arcanjo Miguel. O que... Ou uma energia onipotente, onipresente. E você vê, né, que uma coisa que eu até notei aqui pra gente estar colocando, quando a gente fala do tratamento energético, não sou eu que te trato, não é o João que te trata, é a energia. É Somos canais. É isso que a pessoa acreditar que vai estar curando ela. Nós só somos ali um canudinho, né? Eu gosto de colocar assim para ilustrar para as pessoas, ó. Imagina um canudinho, somos nós naquele momento, vai entrando ali e a gente vai passando ali para a pessoa. Então, independe do que a gente quer, né? O que vem para nós durante aquele momento é o que precisa vir. Não é aquela coisa porque eu tenho superpoder. Não. E eu vou estar te passando alguma coisa, eu vou estar te curando, eu vou trazer, né, a bênção divina. Eu falo assim, eu ali naquele momento, a posição que eu colocaria, fora essa parte, né, de eu tô canalizando, eu sou nada. Porque a gente tem que se colocar numa posição de nada para não interferir no processo. Então, naquele momento, eu sou um instrumento do divino, né, para emanar aquilo, mas eu me coloco numa posição de nada, porque eu só sou uma passagem ali para a pessoa. E eu acho isso tão bonito, tão mágico, porque sai do meu ego. É mesmo. Sai do meu ego. Quando eu venho falar de um trabalho, de uma terapia energética, vibracional, de frequência que as pessoas usam, eu tenho que sair completamente do meu ego. Eu tenho que fazer um trabalho interior antes muito grande, porque é muito comum as pessoas terminar a consulta, né, o atendimento, agradecer, falar que você ajudou, que você mudou a vida dela, e você pegar e falar assim, não fui eu. Eu que te agradeço por você ter se permitido. Porque assim, não foi. Então, você sair dessa posição, né, do teu eguinho ali, né, de, nossa, eu sou o super terapeuta, o super reikiano, ali, é simplesmente maravilhoso em relação a isso. Fora essas técnicas, a gente tem a mesa radiônica. A mesa radiônica, existem vários tipos de mesa, né, Tati? Nossa. Cada uma pertence a uma egrégora. Só que quando você vai fazer a mesa, tem outras 30 egrégoras também que dá pra ser trabalhada dentro de uma única sessão de mesa radiônica, né, Tati? Eu recentemente fiz a parte da cura multidimensional arcturiana, que era algo que eu falava assim, faço a menor ideia, né? E a energia é simplesmente maravilhosa também, é algo assim que me trouxe, né, um ponto de vista completamente diferente das terapias energéticas. Por quê? Aí eu vou colocar, a gente vai entrar naquela partezinha assim, que muitas pessoas devem pensar. Como eu falei, eu sou São Tomé. Eu preciso ver para crer, eu preciso sentir ali. E eu não sou uma pessoa muito dessa questão energia, eu sou muito material. Que nem o baralho cigano, para mim, ele é material. Eu botei ali a carta, tem o arquétipo ali, eu estudei para aquilo e eu vou passar. E na minha vida, eu sou acupunturista, então tá com dor aqui, vamos colocar a agulhinha aqui, o cristalzinho ali. Tenho a técnica de esparadrapo, psicanálise, que me traz muito ali para essa parte. E a parte energética foi algo para mim que foi difícil. Foi extremamente difícil. Como que aí na minha visão psicanalítica, eu tenho um caso de esquizofrenia e eu vou ver que de repente essa pessoa ela pode estar sofrendo um ataque energético que está ocasionando aqueles surtos dela, um ataque energético espiritual. Não, entendi. É aqui. Como que de repente eu vou canalizar uma energia, eu vou passar para a pessoa aquela energia e ela vai se sentir bem? Não, ela tem que tomar um medicamento. Um antipsicótico. Pra mim foi muito difícil. Não, ela tá com dor. Como que de repente... Gente, é incrível. O aplicar o reiki, a parte energética numa parte de dor, diminui a dor. Você tá com dor de cabeça, você consegue reduzir. Como? Coloca uma agulha, faz uma acupuntura, faz... Então, eu sempre fui muito matéria.
para isso. Mas não tem uma frase que Freud diz que domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma... Jung. Jung? Esse. Mas ao tocar uma alma, seja uma outra alma, né? E uma coisa que eu já era adepto, e a Tati, ela só reforçou isso em mim, porque ela já me deu alguns cursos também, é a questão do tipo, você sabe a técnica, mas no dia a dia, a gente foge totalmente da técnica. Porque como é energia, a energia ela traz a intuição. E uma coisa que eu sempre passo para os meus alunos, Tati, não se apegue à técnica, ela está ali para te dar segurança, mas durante uma sessão de reiki, ou de baralho, ou de mesa radiônica, cada pessoa é um ser único e é diferente. E aí vão ter coisas que você vai aplicar com o Pedro que não vai poder aplicar no José e vice-versa. Então... a Tati, ela sempre enfatizou isso nos cursos, né? Você tem ali o significado dos arquétipos, você tem a técnica, mas deixa se conduzir, né? Deixa levar. E você vê que pra mim foi um aprendizado, porque eu não era desse jeito. Eu tive que aprender, porque o baralho cigano sou eu que estou lendo, não tem nada de energia, tem nada de intuição, porque eu fiz o curso, eu decorei as cartas e sou eu que sei. Eu tive que deixar meu eguinho de lado, de eu estudei, de eu fiz isso, fiz aquilo outro, e entender, tem algo maior aqui que tá junto com você, que tá trabalhando aqui. E foi o que me levou, né, a me abrir ali. Mesa radiônica, tô ali com pêndulo. Como assim que esse negócio vai mexer aqui pela energia da pessoa, que ela vai frequenciar aqui na mesa e vai emanar? Pra mim, isso tudo era muito utópico. Era muito longe, era tudo muito distante, era tudo coisa de louco. A verdade era essa. Pra mim, era tudo coisa de louco. Eu falei assim, não existe, as pessoas estão inventando, e eu tive que me abrir pra vivenciar, pra sentir isso, pra poder entender. Não, cara, é real, tá ali mesmo. E isso... Eu gosto de colocar pros clientes e falar assim, se abre, porque é só vivenciando que você vai entender o quanto isso vai mexer com você. E a Tati falava assim pra mim, João, o mesmo arquétipo, ele vai ter 10 significados. Aí eu falei assim, Tati, eu descobri um 11º significado. E a Tati, ela vai me entender. Tem vezes que a gente tá num atendimento, eu tiro as cartas e eu falo o que não tem nada ali. Mas eu falo o que vem. E o que vem era o que a pessoa estava esperando. Por isso que a gente fala, acho que energia não se explica, se sente. Não, se sente. Né? Não tem como a gente explicar, não tem... E aí eu tive que ir mais pra Jung. Para poder vivenciar isso. Eu tenho toda a parte freudiana que me auxilia, que me leva, me direciona, me traz uma técnica, mas eu tive que buscar a parte de Jung para poder compreender essa outra parte e entender que eles podem conversar. Olha que coisa louca, gente. Eu brinco com o pessoal que fala assim, se eu contar a minha trajetória nessa parte holística, esotérica, vocês vão falar assim, nossa, ela é louca. Da onde que ela trouxe tudo isso? Da onde que brotou essa parte? E foi desse jeito, foi a trancos e barrancos. Foi me permitindo vivenciar, sentir as coisas ali, e eu fui trazendo. Então, assim, pro pessoal, se abre, se joga... Deixa, né, a coisa simplesmente acontecer. Hoje em dia, nós estamos aí com uma gana muito grande de diversas técnicas vibracionais. A gente tem curso de reiki das mais diversas egrégoras. E se a gente for buscar, né, até a própria o reiki, né, o Sui, que é de Mikao Usui, se a gente for buscar, se ele não tivesse se permitido abrir para sentir, para receber essas informações, hoje nós não teríamos esse reiki. Não. Porque ele se permitiu, porque não existia. Ele teve que fazer o quê? Teve que sair de cena, sair da bagunça, sair da muvuca e ir lá trabalhar isso. E trabalhar a energia, fora essas técnicas, tem o que a gente gosta, né? Um incenso, um cristal, uma cor que eu uso. Hoje em dia a gente ouve falar muito, né, que os restaurantes têm as 3 cores fundamentais, né? Para estimular o apetite? O vermelho, o amarelo e o laranja, que é a mistura dos dois. Ai, gente, meu prato em casa, a cor é amarela. Vou mudar esse prato.
E influencia, né? Porque é onde a gente vê... Assim como o hospital é azul para transmitir calma, né? Eu não sei você, João, mas eu não lembro se foi no Big Brother que teve a casa que era o quartinho branco. Sim, sim. Aquilo pra mim é ponto de loucura. Para justamente estimular a loucura no participante, né? Gente, eu tenho um sério problema com casa com parede branca. Eu fico surtada. Verdade? Tem que pôr uma cor. Tem que pôr cor. Hospital. Antigamente os hospitais tinham muito branco também. Aquilo pra mim, assim, aquelas coisas brancas passando, assim, pra mim... Hoje em dia já tá mesclando mais, né? Já. E eu acho que deve ser até algum estudo, alguma coisa que eles fizeram. Eu tenho um sério problema com essa parte da energia do branco ali, em excesso. Nem, quer pintar a casa de branco? Vamos pintar uma parede colorida. Pelo amor de Deus. Senão, a minha cabeça, ela começa, parece que ela entra num looping. Muito louco ali nas coisas. E aí foi onde também eu comecei a acreditar um pouco mais na energia das cores. Porque até então eu falava assim, uma cor é só uma cor. É só pra trazer beleza, as coisas. E foi onde eu comecei a entender isso. Eu falei assim, poxa, não, olha, quando tem isso, a gente age de uma tal maneira. Quando tem aquela coisa, você tem um filho, né? Vai pôr pra dormir, bota uma luzinha azul no abajurzinho. Nossa, faz diferença. Aromaterapia. Quer energia, tudo. Tem a parte, lógico, fisiológica do aroma que entra pro nosso sistema límbico lá, tudo. Tem gente que usa aromaterapia até para emagrecimento. Tem É a mesma coisa que uma vela é só uma vela, mas e a intenção que é depositada, né? Quando a gente fala intenção, é energia. Eu tô demandando energia ali naquela vela. Uma intenção de cura, uma intenção de paz, uma intenção de proteção, não é? Eu gosto. E João, agora eu vou jogar pro João uma pergunta aqui. Você já teve alguma vez, você já questionou essa questão energética? Já, principalmente quando a gente espera resultado imediato. Então, um exemplo, uma pessoa com enxaqueca próxima a mim, da minha família. Eu fui aplicar um reiki. Hoje eu entendo. E aí essa pessoa, durante a sessão de reiki, uns 15 minutos depois, começou a passar mal de vomitar. Foi vomitar, quis interromper o reiki, não quis mais o reiki. Eu falei, epa, o que será que eu fiz? Aí hoje, depois de muita experiência, aprendizado, eu entendo. O que a pessoa precisava pôr pra fora naquele momento? E que talvez ela começou a recusar até a energia, né? Mas na época eu duvidei. Falei, epa, o que eu coloquei nessa pessoa aqui de energia, né? Qual a intenção? O que eu fiz de errado aqui? Exatamente, porque a primeira coisa que a gente pensa, o que eu fiz de caca aqui? Você já chegou a duvidar? Eu vim duvidando, né? Mas alguma coisa assim, fala assim, nossa, eu esperava um resultado, não obtive. Quando eu já assumi mesmo, eu aceitei ali, eu já comecei a compreender um pouquinho melhor essa outra parte. Então, acho que assim, eu não tive muitos questionamentos, porque já aconteceu de eu aplicar uma magia divina, uma parte energética, a pessoa passar mal, tudo. Então, eu acho que nessa parte eu já estava um pouco melhor ali. Mas eu me questionei muito quando eu comecei a aplicar reiki e eu tava do lado da pessoa ali na maca. E eu começava a sentir a mesma coisa que a pessoa estava sentindo na maca. E eu falava assim, como? Eu tô ficando... Aí pra mim eu falei assim, eu tô ficando louca. Entendi. Eu tô ficando louca, como assim que eu tô sentindo a mesma coisa que a pessoa ali? Já aconteceu na hipnose também. De eu estar da pessoa, a pessoa em transe hipnótico, eu tá conduzindo ela e eu tá vendo as mesmas coisas que a pessoa tava vendo ali. E eu falei assim, tô ficando louca? Falei, pode parar. E eu me questionei nesse momento que eu parei de atender. Tá. Eu parei durante um tempo e eu falei assim, eu preciso entender o que é isso. Aí eu fui entender essa questão, então eu falei assim, não, é meu. Eu tô me permitindo. Aí junto, de repente, com a pessoa para auxiliar ela no processo dela. Então eu tive que mudar, tirar algumas crenças, né? Porque aí a gente vem naquela questão muito técnica só. Porque isso não pode acontecer, aquilo também não pode acontecer. É só isso aqui. Qualquer coisa que acontecer fora desse caminho aqui, tá errado. Então foi onde eu tive que
pegar ali alguns aprendizados, mas no começo foi meio assustador. Eu acho que todo mundo começa a trabalhar meio com energia. É verdade. Por isso que a gente fala que energia é coisa séria também, porque se você faz algo de errado, a técnica, ela vai te dar uma segurança, mas e o respaldo de você ir embora pra casa, o famoso zoado, de ter acontecido alguma coisa com você, energeticamente falando, né? Toda a sua proteção, tudo aquela segurança que você precisa pra você não pegar a energia do outro pra você. E isso aí, quando eu comecei a atender psicanálise, porque eu estava na área de educação só, aquela coisa bem acostumada. Psicanálise é você e o seu cliente, você tá ali de frente com ele, canalzinho aberto, né? Você tá com a atenção totalmente dedicada àquela pessoa. E aí eu fiz, né, 2 anos e meio de psicanálise, aprendi a identificar, né, os transtornos, vamos fazer a parte de hipnose, aprender a conversar, entender, trazer a pessoa para você ali, tudo. Atendi a pessoa, parte técnica maravilhosa, impecável, como eu tinha aprendido no curso, mas eu ia para casa e ficava 2 dias de cama. Verdade. Eu ficava 2 dias de cama. Era dor de cabeça, era dor de barriga, era dor de estômago, era dor no corpo. Como que uma pessoa consegue atender uma pessoa 1 hora sentada na poltrona e voltar pra casa e ficar 2 dias com dor no corpo? Mas você sabia que era disso? Não sabia, não tinha a menor noção do que era. Porque na época eu só tinha o curso de psicanálise. Eu não tinha nada energético, não fazia a menor ideia disso. A gente tá falando de 15, 17 anos atrás. Não tinha a menor noção do que era isso. Eu falei assim, o que tá acontecendo comigo? E aí você conversa com outro. Aí que eu fui começar a entender um pouquinho dessa parte. Aí comecei a bloquear algumas coisas, mas eu demorei uns 2 anos pra mudar e entender, de passar mal, de voltar pra casa vomitando depois do atendimento. E era sempre depois dos atendimentos. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Não é possível. Falei, como que eu vou trabalhar, atender uma pessoa e ficar 2 dias de cama, atender uma pessoa e ficar 2 dias de cama? E você vê, não tinha conhecimento, então eu não pude interferir e falar que era por causa da energia da pessoa. Não, eu simplesmente me ferrei mesmo ali, senti tudo ali e não sabia o que era. E aí depois eu fui buscar. Aí eu comecei, se protege, põe um cristalzinho, faz um banho de erva, faz uma oração antes, acende uma velinha, faz... E aí a gente vai buscando outros meios. Faz uma limpeza energética depois. Aí eu consegui entender. Entendi. Mas antes disso, eu me ferrei muito. Tanto que é por isso que o João fala dos cursos. Eu levo muito, né, pro pessoal essa questão do que eu passei nessa minha trajetória, né, dessas experiências. Porque, sinceramente, foi assustador. Como que você fica 2 dias passando mal depois de um atendimento? Tanto que hoje, no dia nos cursos, eu enfatizo muito e eu abro um capítulo só para isso. Vai aplicar uma sessão numa pessoa, fecha o seu campo e fecha o campo da pessoa. Você vai canalizar a energia e enviar para ela, mas a sua energia fica com você e a dela fica com ela, porque é uma coisa muito importante, para quando ela for, ela leva embora junto com ela, aquela energia canalizada, e que a dela não venha para você, né, Tati? E é até engraçado, porque logo no começo, né, o que eu fazia? Eu tava lá com a pessoa atendendo psicanálise e você tava aqui, não tem mesa, não tem nada, né? Você de frente com a pessoa. A primeira coisa que eu aprendi é que um dos canais de troca de energia era o umbigo. E aí a pessoa falava assim, quando você estiver conversando com a pessoa e você quiser entender a energia, começa com a tua própria mão, passa a tua mão em frente ao umbigo e dá uma estampada e veja se a tua energia de conexão com a pessoa muda. E aí a louca atendendo psicanálise e fazendo assim na barriga. E mudava. E aí foi onde eu fui começando a acreditar um pouquinho em algumas coisas. Porque eu era extremamente cética. A minha escola de psicanálise é ortodoxa. Então, não existia nada dessa. Lógico, a gente tem, né, uma linha, né, que fala que o que a ciência não explica,
A gente tinha, mas foi muito pincelado em relação àquilo. Então a gente ficava muito ali. E aí eu fazia, né? Eu conversando com a pessoa e eu assim, né? Uma vez eu falava assim, nossa, o que essa doida tá fazendo? Tá com fome, será? Tá com dor? Eu tampava o umbigo e pensava ali, daqui a pouco eu tirava. E aí prestando atenção, né, na energia que tava rodando no corpo. Lá eu falei, pior que é verdade? Falei, então realmente eu preciso fazer algo. E aí fui diminuindo, né? Fui tomando alguns cuidados, tudo. Até hoje em dia eu posso atender o dia inteiro. Que no outro dia acordo... Mas eu não sei você, às vezes é inevitável. Eu até me explico pro meu cliente durante uma sessão, seja ela qual for, mas também principalmente de baralho, às vezes eu começo a abrir a boca de sono. E eu explico pro meu cliente que não é sono, que é energia. Seja ela boa, seja ela ruim, seja ela troca. Então, hoje em dia, eu tento deixar, às vezes, um cristal disfarçado, uma turmalina disfarçada, ou um copo com água, para isso ser drenado ali naquele copo com água. Mas é falar de energia, pode ver, Tati, eu tô até abrindo a boca aqui de sono, mas que não é sono. Eu não sei se isso acontece com você às vezes. Direto. Direto. Eu até, para os clientes, eu explico bastante essa questão do abrir a boca, que muitas vezes muitas vezes não. É a tua energia se conectando. A gente começou a falar de energia. A gente começa a movimentar. A gente focou um pouquinho no reiki. Pô, nós dois somos reikianos. Automaticamente, a gente se ligou com essa egrégora. Automaticamente, esses símbolos começam meio que girar em torno da gente. Falamos dos cristais. A gente se conectou. Falei dele, eu já me conectei com a energia dele. Você falou do Theta Healing, você se conectou com aquela egrégora. Então, a gente começa a movimentar essa energia. Não tem como. E essa palavra conectar, uma coisa que você me falou uma vez e eu parei para pensar e é verdade. Quando um cliente agenda comigo, seja para amanhã, depois de amanhã, a gente já se conecta com o cliente desde o momento do agendamento. Então, às vezes vem, sei lá, sentimentos, flashes, palavras aleatórias, que eu sei que eu vou usar aquilo na sessão. É surreal. É muito interessante e muitas vezes assustador, né? Às vezes é até assustador, né? Verdade. Isso porque a gente tá acostumado a lidar com isso, mas chega a ser assustador algumas coisas, que você fala assim, meu, como assim? Você vai abrir a carta pra pessoa, a hora que você olha assim, você olha pra pessoa, você fala assim, meu, mas isso aqui já tava tudo na minha cabeça antes. Verdade. E agora? Será que eu tô ficando louca? Então a gente mesmo ainda se assusta bastante com isso. E falando dessa questão energética, a gente tá falando muito do aqui e agora, né? Sim. Mas nós temos energias que a gente traz para quem acredita de outras vidas. Que a gente tá vinculado. Recentemente que eu coloco assim, né? Do finalzinho do ano passado para cá, eu atendi muitas pessoas com divórcio energético. E você acreditando ou não, nós somos energia. Então essa energia, ela não morre. O que morre é a nossa parte física, o nosso corpo físico aqui, que vai lá pra terrinha, a gente volta, a terra absorve tudo que é dela e a gente vai girando. Mas nós somos energia, então essa nossa energia, ela nunca morre, ela se transforma. Então, tipo, além da nossa essência, tem uma essência ancestral. Sim. Né? Eu acredito bastante nessa parte. E, recentemente, eu peguei muitos atendimentos de pessoas que não conseguiam se desvincular de outras ali, mesmo estando longe, mesmo falando, nossa, mas eu nunca mais conversei com essa pessoa, tudo. E a gente descobriu que elas tinham pactos de outras vidas. Pactos, aquelas juras de amor eterno que fez na outra vida. E aí você tá com aquele cordãozinho ali ligado e não conseguia cortar. Então a gente fala, é muito sério. As pessoas falam de fazer uma amarração com outra pessoa. É muito sério quando você fala disso. Você está se amarrando energeticamente com uma pessoa. Então isso não vai ser só aqui. E isso que eu não estou falando nem de outros problemas que pode ocasionar. Estou falando só da parte energética. Você está se vinculando com uma pessoa energeticamente, se amarrando a ela. Como falei, somos seres energéticos, a energia não morre. Quantas vidas? Você ali, ligado com aquela pessoa. Quantas traições de casamento
que a gente vê que a pessoa fala assim, mas eu não me contive, não estou justificando, ninguém vai chegar pro marido ou pra mulher usando esse argumento e falar assim, não, porque foi a energia, uma coisa doida que aconteceu, mas quantas traições não devem acontecer muitas vezes por causa dessa questão energética que você não sabe explicar. Você sente aquela atração, você nem gosta às vezes da pessoa direito. Nem tem nada ali de vínculo com a pessoa, mas acontece e você fala assim, não sei, foi uma coisa muito mais forte do que eu ali. Não usem isso como justificativa. Fique bem claro, né, João? Por favor. Fique bem claro, não quero ninguém batendo lá na porta do espaço depois, falando que foi a Tati que falou alguma coisa. Então, a gente entender isso, quanto a nossa energia ela é poderosa na nossa vida, o quanto ela influencia no todo, o quanto ela nos influencia e influencia o outro, e o quanto nós podemos fazer por ela. Então, às vezes você está se sentindo cansado, você está ficando muito doente, sente mesmo que a tua energia está lá no dedão do pé. O que você pode fazer? Como que você está tratando a tua energia? O que você pode estar mudando ali? Não sei, o João aí, o que ele pode dar de dica para as pessoas curarem a parte energética? Além do exemplo do divórcio energético, olha, dá para fazer desde questões simples, né, até questões mais complexas. Essa questão da energia, a gente tem que se atentar muito às palavras, o que você fala, o que você pensa, palavrão dentro de casa, muitos palavrões, entendeu? A questão de intriga, a maneira como você enxerga algumas situações, o dinheiro. Então a gente tem muito problema de dinheiro, mas como você enxerga o dinheiro, aí o que você vem manifestando para sua vida. Então quando você manifesta, por exemplo, eu não tenho dinheiro, eu não posso ir, eu não posso pagar. Então essa questão do falar, quando a gente fala de lei da atração, né, Tati, a gente também fala de energia, porque lei da atração é o que você está atraindo para sua vida. Tem tantas coisas que você pensa, que você fala e que acaba atraindo de maneira negativa. E quando a gente fala dessa proteção energética, é com quem você pode escolher estar perto. E aqueles que você não pode escolher estar perto, às vezes no trabalho, alguém que você não gosta, como que você se protege? Né? A gente tem dicas ali de internet que já foram comprovadas, né, por vários outros terapeutas, a questão da moeda no umbigo, ou esparadrapo no umbigo, ou até mesmo o banho que a Tati falou, a questão de você criar um amuleto para si. Por que não o amuleto e pôr a intenção naquele amuleto? Quem aqui não tem, às vezes até uma fitinha vermelha, né, que a gente usa, que a gente fala assim... tanto falar, né? Hoje, gente, se você para pra pensar, olha na rua, quando você vai andando, tem sempre alguém com uma fitinha vermelha, seja no pulso, no tornozelo, seja pendurado no carro. Isso é uma questão assim, o olho gordo bateu, voltou. E é ancestral. É verdade. O bebê hoje ele já sai da maternidade muitas vezes com a fitinha enrolada. A fitinha vermelha com a figuinha amarrada. Verdade. Com a figuinha amarrada ali. E quem não tem uma superstição dessa que traz uma energia que, porque para uma questão, né, vamos colocar assim, da figuinha e da fitinha amarela, alguém fez, sentiu a energia e passou. Outro também fez, sentiu a energia e passou. E aí vai virando algo que vai entrando na rotina das pessoas, porque foi se sentindo. As pessoas não fizeram aleatório. Não, eu vou te ensinar isso, mas eu não senti nada. Não existe essa parte. Vou só te passar esse aqui. Ou então essa maneira de se proteger, né, Tati? Eu acho que ela pode ser tão individual, pessoal, e você mesmo criar. Você não precisa usar a figa porque todo mundo usa, usar a fitinha vermelha porque todo mundo usa, mas às vezes você tem alguma pulseira, um amuleto, alguma coisa até ancestral que foi passado de geração para geração, que você sente a energia, você fala assim, eu vou usar, isso vai me proteger do mal, e você tá colocando essa intenção, e usa. Olha, eu tinha, na minha época de adolescência, uma pulseira de Nossa Senhora Desatadora de Nós. E eu coloquei a minha fé naquilo, aquela pulseirinha simples, que ela ia desatar todos os nós da minha vida. E eu usava ela, acho que eu usei ela da minha 6ª série até meu último ano da faculdade. É. Eu usava ela.
Me apeguei com ela e eu carregava. Ela já tinha estourado, quebrado, eu carregava dentro do estojo. E é o quê? É a energia que eu coloquei naquele amuleto. Uhum. É a energia que eu designei pra ele ali. E ela respondia. Ela respondia pra mim, porque eu usava... Lógico, aí a gente tem que entrar com alguns cuidados, que a gente vai falando, pra aquilo não virar, né, a tua muleta. É. Que aí, não vou estudar e vou querer ir bem na prova, né? Não, aí tem a parte, né, da ação e reação, né? Você não estudou, você vai mal, você pode carregar até um caminhão de pulseirinha lá que não vai resolver. Então, mas a gente entender que você fez a tua parte, você precisa daquela energia para te trazer um pouquinho mais de segurança ali, cara, tá ali, faça. Use, trabalhe essa parte energética. A gente sabe que as plantas também trazem, né, uma questão energética muito forte. Por que nos benzimentos a gente usa tanto as ervas? Verdade. Quem nunca, né, sei lá, a maioria das pessoas, né, foi numa benzedeira. O que ela faz? O que ela tem ali? Ela manipula a energia, ela pega uma ervinha ali. Como que ela consegue com um galinho de arruda fazer uma criança dormir à noite? Tirar, sei lá, a energia, né, que estava ali atrapalhando aquela criança e fazer aquela criança voltar a ter energia equilibrada ali. Minha bisavó benzia na água e no óleo, tirava quebranto na água e no óleo. Tem muita coisa aí. É o óleo que tirava o quebranto? É a água? Ou era energia, a intenção colocada ali de uma bisavó? O João colocou aqui, né, falando dos chakras, né, para aplicação do reiki. Todas as outras técnicas energéticas vão trabalhar muito nos chakras, pelo menos nos 7 principais, né, porque temos muitos mais aí. Sim. Temos muitos aí, mas isso é papo para um outro momento. E aí, vamos parar e observar. Quem nunca na vida teve um problema de garganta? Esse problema de garganta, a gente está falando do chakra laríngeo. É um chakra que está bem nessa posição. Se você for mexer com alguma coisa que vai ver a energia desse chakra, você vai ver que ele vai sair em desequilíbrio. O que ocasionou, de repente, esse desequilíbrio energético? Você não gritou, não falou o que você queria, teve vontade de xingar alguém e não conseguiu, tá com dificuldade de comunicação, não consegue se expressar, você fala, as pessoas entendem o alfabeto inteiro menos o que você falou. É um desequilíbrio energético. Você já parou para pensar nisso? Pois é. Por que às vezes eu consigo me comunicar tão bem e em outras parece que eu tô falando em português e a pessoa tá entendendo árabe? Por que isso? Por que não tô conseguindo me expressar? Vai dar uma olhadinha nesse chakra. Ele tá completamente desequilibrado. E aí? E pessoas assim, vira e mexe. A dor vem, passa. A dor de garganta vem, passa. Vem, passa. E não quer dizer que é um resfriado. E a gente joga direto, né? Porque é fácil, né? Vamos lá, é um resfriado. Dá-lhe analgésico. Então, olha o quanto a questão energética ela é importante na nossa vida. Às vezes uma dor de estômago. Aquela sensação de, nossa, tô com um desconforto no meu peito. Não, você não tá infartando. Às vezes é só teu chakra gritando, pedindo ajuda ali, né? Falando, pelo amor de Deus, olha pra mim, me ajuda aqui. Tem alguma coisa que precisa ser trabalhado. Uma dor de cabeça mesmo. Gente, cabeça não dói. É sinal que tem alguma outra coisa no teu corpo em desarmonia. Então, se tá respondendo lá, mandou uma informação. Problema de fígado dá dor de cabeça, por que não? Então, vamos parar e vamos refletir um pouquinho mais. Por quê? Que energia? O que aconteceu? Com quem que eu estive? O João falou do falar, né? A energia da casa, do falar palavrão. Eu cresci que a minha avó falava algumas palavras, ela falava assim, isso aqui você não pode falar dentro de casa. Não fale isso dentro de casa, porque atrai energia ruim. Atrai energia de seres pesados, que vão trazer mais energia ruim para dentro de casa. E a gente cresceu com isso. Então, hoje, aí é uma coisa bem minha. Hoje, independente de onde eu esteja, se eu escutar alguém falando aquilo, meu corpo até estremece. Meu corpo me dá um negócio, assim, aquela energia da palavra, ela parece que ela vibra em mim.
ali. E aí eu pego e falo assim, não fica, não é seu, manda embora, corta, desvincula. Sim. E vou trabalhando essa questão. Mas a palavra, olha só o poder, né, o peso. Tudo bem que existe ali uma ordem que foi incutida no teu campo ali. E aí, hoje, eu escuto aquela palavra, meu corpo ele vibra. E vibra de uma forma negativa. Porque temos também as energias, né? Que vibram positivo. Sim. Então, ali vibra negativo. E a gente começar a entender essa parte. E aí, o pessoal que está acompanhando a gente vai vivenciar uma terapia energética. Se abra para isso. Ah, mas eu vou procurar para quê? Equilíbrio. Se você acha que tá tudo certo, que tá tudo legal, vá procurar para não ficar ruim. Ou tá em dúvida, né, sobre alguma terapia que a gente comentou aqui hoje, nesse programa de podcast, manda mensagem pra gente, né, Tati? Manda. Perguntando, que a gente deu uma pincelada aqui um pouquinho sobre cada uma, mas manda mensagem pra gente. Cada uma tem muita coisa pra ser falado. Tem muita coisa aí pra ser falado, tem muita coisa pra ser colocado pras pessoas. Essa questão energética é algo que ainda traz muitas dúvidas. Traz ainda muito preconceito. Insegurança ali para as pessoas. Porque não é algo que você consegue explicar. É algo que você precisa sentir. Então, as terapias energéticas, não adianta eu chegar aqui e falar assim, olha, é maravilhoso, você vai sentir isso. E é assim. Não, cada um vai sentir de um jeito. Quando eu fui receber, né, atendimento de Reiki, eu sempre fui muito inquieta. Então, os primeiros atendimentos de Reiki, eu só faltava pular na maca. Nos outros, eu dormia. Então, você olha, eu passei de 8 a 80 ali. Porque eu tinha uma inquietação na maca que eu falava assim, não, porque eu nunca vou receber essa técnica, porque eu não consigo ficar quieta, eu não consigo me concentrar. Dali a pouco eu tô roncando na maca, a pessoa tem que me cutucar. Acabou a sessão aí. Acorda, vamos pro próximo. Porque eu me entreguei e permiti realmente aquela energia trabalhar. Muito importante. O João, você tinha disso. Você duvidou do Reiki em algum momento? Duvidei porque, como eu falei, a gente esperava talvez coisas muito intensas, materializações de energia, sabe? E a gente via que começava uma coisa sutil e na medida da entrega sendo maior, essa energia recebida ela era maior, mas eu precisava prestar atenção no sentir, entende? E te leva pra dentro, né? Com certeza. Você fala assim, eu vou ter que dar aquela paradinha, aquela observada lá, e nós não estamos preparados para sentir, para voltar para dentro, para se apegar aos pequenos detalhes, às pequenas sensações. Tudo a gente quer, o que o João falou, a gente quer tudo muito intenso. Tudo muito pra ontem, tudo tem que ser muito grande. Sim. Tem que ser visceral. E o Reiki você não vai sentir visceral. Não. A parte energética, a gente não vai sentir aquela coisa visceral ali, não tem como. Então, pessoal, abram-se para essa mudança, para essa transformação que as terapias energéticas, vibracionais, frequenciais, multidimensionais, elas podem estar oferecendo aí para você. Se permita vivenciar isso uma única vez, pelo menos, né? Opa! Eu te garanto que vai fazer diferença. Eu garanto que não vai ficar só na única vez. Não vai mesmo. Mas se permitam aí, ó. Vocês viram que até a energia, né? A gente mudou aqui, a gente começou a ficar mais zen, mais tranquilo, porque é isso que elas proporcionam pra gente. Sim. Então, ó, gratidão a vocês. A gente fica aí para um próximo programa para trazer novos assuntos aí para você. Gratidão, João. Obrigado, Tati. Obrigado, pessoal. Quem tiver dúvida aí de Reiki, terapias energéticas, procura a gente, procura o João aí. A gente tá aí para esclarecer para vocês, tá? Um super beijo e até a próxima. Tchau.